Doutor Eliardo Cabral, boa tarde. Boa tarde. Doutor, o senhor me dizia aqui em off que o senhor e o promotor Ubiraci chegaram a 10 dias do caso. Estamos com 30, mas os senhores já chegaram, já estava com 20. Estudaram então, começaram a estudar o crime. Que conclusão até agora vocês têm? Se tem algum parecer até o momento? Começamos a estudar e, conforme o pai da vítima anunciou agora, não apenas estudar e contemplar, passamos a nos enfronhar mesmo, entrar no núcleo da questão, de forma ativa. E quando nós iniciamos, eu e o doutor Ubiraci Rocha, e aqui eu estou em nome do Ministério Público, que é do conhecimento dos piauienses, que é representado por doutora Zélia Saraiva Lima, que nos designou, nos deu esse desígnio de acompanhar esse caso e não apenas, como disse, assistir, mas atuar no caso. E quando nós iniciamos nossos trabalhos, há 10 dias, como já foi dito, nós iniciamos admitindo, é verdade isso, é claro, admitindo a possibilidade de pelo menos 2 vertentes. Uma que chegou a ser chamada por alguns setores da imprensa de esdrúxula, absurda. Nós nunca a batizamos e crismamos de absurda e esdrúxula, que é a tese que eles chamaram de suicídio. Então, nós passamos a trabalhar admitindo essa possibilidade do suicídio, é bom que fique claro isso. E, ao mesmo tempo, admitindo a possibilidade de ser um suicídio, o homicídio. Ou seja, as 2 vertentes, suicídio, homicídio. Passamos a trabalhar a partir do que já tinha sido colhido e passamos a colher mais provas, como foi dito aí, já foi dito, ouvindo e perguntando, assim, sem pressa, deixando as pessoas bem à vontade. Ninguém depois lá deu declarações de forma constrangida, à vontade, livremente. Não temos o menor interesse em colher prova falsa para depois vir ser colocado por terra e ficar tudo perdido. Pois bem, diante do que foi colhido desses 10 dias, eu tenho convicção e digo aqui de forma mesmo segura de que daqui para frente não vamos mais trabalhar com as 2 teses. A tese do suicídio está excluída, afastada, pelo menos pelos 2 promotores, Eliardo Cabral e Ubiraci Rocha. Então, a partir de agora, nós estaremos trabalhando de forma mais intensa, porque agora ficamos mais animados, somente com a tese do homicídio. Está descartado, então, o suicídio? O Ministério Público não trabalhará mais daqui para frente com tese, perdendo, quem sabe até tempo, seria daqui para frente. Até agora não, mas daqui para frente, perder tempo no sentido de colher provas para corroborar suicídio. Nós não colheremos mais provas, nunca colhemos no sentido de fortalecer a tese de suicídio, mas estaremos colhendo elementos, quantos possíveis, daqui para frente, não para nosso convencimento também, mas para o convencimento dos julgadores. Bom, promotor, o senhor disse aí que está convicto, está convencido. Agora, esse convencimento, ele está fundamentado em quê? Nos laudos que o senhor teve acesso, nos depoimentos que o senhor teve acesso. O que o senhor descobriu até agora com esses indícios? Nós já tivemos acesso a pelo menos 3 tipos de provas. A responder a sua pergunta objetivamente. Uma que realmente nós tivemos acesso, examinamos detidamente, durante horas a fio, a prova pericial. Embora ainda estamos à mercê da Paraíba, e no tocante a uma parte da prova pericial, mas não pode ser esquecido o trabalho brilhante, extraordinário que tem sido feito, como de costume, aqui pelo nosso Instituto Criminalístico. Tem que ficar claro isso. Alguns elementos não estão sendo produzidos aqui, periciados, porque lá em João Pessoa tem um laboratório que já é do nosso conhecimento, de que é especial, equipamentos de primeiro mundo, última geração. Como a União não tem condições de colocar em cada capital uma aparelhagem daquela, colocou lá em João Pessoa para servir a área. Esse é um ponto. Então, prova pericial. Um outro tipo de prova que nós estamos trabalhando com ela, a prova testemunhal, que lá é óbvio, um crime daquela natureza, não há que se falar em testemunha presencial. Portanto, nós temos prova testemunhal de circunstâncias, de vários dados. Mas a prova que nos leva a essa convicção, respondendo mais diretamente
A prova que efetivamente nos leva à convicção que acabei de expor é a prova indiciária. Caso dessa natureza tão complexo, tão emblemático, se não fosse previsto na lei, ou prevista a rigor, a prova indiciária, que está no artigo 239, no título 7 do Código de Processo Penal, se esta prova não fosse legítima, legal, e a rigor, em alguns casos, mais forte do que a chamada prova direta ou testemunhal, se ela não fosse prevista, muitos casos, até com menos complexidade, menos emblemático do que esse, ficariam verdadeiramente na impunidade. Portanto, casos como este, tão emblemáticos, tão complexos, a prova indiciária é verdadeiramente um meio forte, útil, que deve verdadeiramente ser utilizada para se chegar aos criminosos, que a rigor, o crime dessa natureza é praticado por pessoas que têm muita coisa acima de 0 no QI, e, portanto, além da inteligência, são astuciosas. Agora, promotor, com base nessas informações que o senhor colheu do depoimento da prova pericial, eu queria saber o seguinte: com esses elementos, juntando os outros, dá para a investigação chegar à autoria? Dá. Dá para chegar, inclusive, à convicção de que ela caiu. Ela caiu. Ela caiu, né? Que caiu, isso nós temos, caiu. Do sexto, que seria o sexto andar. O suicídio afastado. O suicídio afastado. Chegando à conclusão que ela caiu, ou ela foi perseguida ou foi empurrada. Aí não tem como fugir. Fora dessas duas vertentes é loucura. Estaria nessas duas Porque vertentes. se ela, porventura, tivesse ido de vontade própria, sozinha, então teríamos o suicídio. Agora, se ela foi jogada, né, vamos dizer assim, né? Se ela caiu, né? Foi uma queda. Existe a possibilidade dela já chegar, vamos dizer assim, cambaleante, já, depois de muitas agressões? Você está indo num rumo forte aí. Chegar, inclusive, no apagão, chamado apagão. Né? Por algum entorpecente. É. Apagão, a pessoa dirige o carro e vai assim meio que teleguiada. Porque da entrada lá, não lá do percurso que ela fez pelo outro lado do muro, mas depois que ela ingressou na área da construção do Ministério Público Federal, que aqui está edificada, na hora que ela entrou ali, a partir de ali, ela passou a sofrer muito, ela teve muita dificuldade, isso fica muito evidente, do início da caminhada dela, passando e indo até o segundo andar, numa determinada escada, para depois voltar e ir pela outra escada e chegar até lá, ela caiu, quebrou dentes, machucou, se ralou toda, ela chegou lá em cima já muito maltratada. Alguém estava maltratando, né? Conduzindo, né? Conduzindo ela, né? Então, tá nesse... Um crime, atenção, sociedade, premeditado. Mais do que premeditado, assim, porque se pode premeditar e não planejar. Como ela aceitava, assim, com facilidade, ir a lugares exóticos, pelo menos. Vocês chegaram a essa conclusão? Então ela não teve dificuldade, ela não resistiu. E, além disso, se verdadeiramente, como tudo indica, ela entrou, estamos colhendo mais elementos de provas, se ela entrou no apagão, então ela não tinha nem como recusar coisa nenhuma mesmo. Mas, ainda que consciente, ela ingressaria lá, aceitando o convite, porque ela gostava de lugares exóticos. E a rigor, eu não vejo mal nisso. Esse apagão seria uma substância, um tóxico oferecido, dado a ela? Seria? Ou colocado de forma sorrateira, nós estamos investigando. Porque a pessoa dirige o carro. Dirige. Aí Chega onde em casa, o resultado da autópsia? É possível, nós estamos aguardando lá da Paraíba ver o nível de tóxico que ela eventualmente tenha se ingerido. Mas aí, a pessoa dirige o carro, vai para casa, coloca o carro na garagem, vai para o dormitório, dorme, no dia seguinte não lembra de nada do momento que entrou em casa. Coisa nenhuma. Então aí tá, Mas aí até com isso que acontece. E aí justo. poderia estar a explicação de não ter se ouvido o grito? Mas ela não gritou, porque... Eita, mas se eu estou subindo, por exemplo, uma escadaria com uma pessoa conhecida ao meu lado, eu não tenho por que gritar. Por que gritar, né? O senhor, nós também aqui conversando em off, o senhor nos disse que a imprensa chegou a ventilar uma mulher ciumenta. O motivo do crime poderia ter sido ciúmes.
o passional. Passional, Né? O né? senhor disse, não, nem por ciúmes, nem por traição. Não é algo nesse sentido. Seriam coisas piores, promotor. Pois é lamentável. Nós estamos trabalhando agora numa vertente no tocante às causas, os motivos, porque sabemos pela experiência e pelos estudos de homens que dedicaram a vida, não há que falar em crime sem motivo. Claro. Então temos que trabalhar com motivo. Quando é assim, vamos então examinar, primeiro, se é homicídio, segundo, autoria, em seguida, motivo, meios utilizados. Temos que ter resposta pelo menos para 6 perguntas. Onde, quando, quem, contra quem, por quê, com que instrumento, que meios, né? Então, nós estamos trabalhando agora muito severamente, assim, muito intensamente, para chegar aos motivos. Que não estamos iludidos assim com essa coisa de crime passional, porque alguém ciumado, ou isso aqui. Ou rejeitado. Ou rejeitado, não é nessa linha. Nós estamos trabalhando numa vertente que, a rigor, eu entendo que mais grave. Mais grave do que Muito isso? mais grave. O que seria mais grave do que isso? Fico a me perguntar. Eu posso, o meu imaginário poderia ser chantagem, né? Poderia ser... Às vezes acontece de pessoas pedir resgate. certo. Eu vou só citar um exemplo assim, por exemplo, como exemplo, é claro, só para ilustrar, mas não estou afirmando que tem relação. Claro. Alguém pega a filha do cidadão e leva e bota no cativeiro e telefona, e entra em contato com através de algum meio, e diz, ela está aqui comigo, quer falar com ela? Fale. Aí você pode tê-la. Eu te entrego. Só que X milhões. Aí você resgata. Se você tiver, por exemplo, você não, em tese. Algum sim, segredo? Alguma... Bom, eu acho que eu estou me afoitando, mas eu não quero também me afoitar. Claro, mas escute só, claro. se porventura eu quero tirar alguma coisa de alguém e tem alguma coisa grave desse alguém e não tenho isso. Então aí é chantagem, né? Aí é crime de chantagem. É crime então, de chantagem. eu pego e falo assim, Silas, eu tenho algo teu aqui. E se eu revelar, te arrebenta. Em alguns aspectos. Aí eu tenho que eliminar. Agora nós podemos negociar. Essa aí pode, não estou dizendo que já chegamos aí, mas eu estou dizendo essa possibilidade é uma vertente que nós estamos trabalhando. Agora nós vamos negociar, você me manda tanto, aí eu te mando esse negócio, esse bagulho aqui. Fala, mas eu não vou mandar. Não, eu te dou, me dê um prazo, por exemplo. Não estou falando em tese, não é evidente? Claro, assim, conjecturando. Pois então você me dá um prazo. Eu falo, quanto? Tantos dias. Não cumpriu. Aí a pessoa entra cumprimando, dando o que está sendo solicitado. E eliminar, tirar o obstáculo. Tem gente que fala, vamos tirar esse obstáculo. Resolve logo eliminar o obstáculo. Não posso ir muito além, porque por razões óbvias, porque eu não estou trabalhando sozinho nesse negócio. E, ninguém trabalharia sozinho nisso, é evidente. Para começar o Ministério Público, nós temos 2 atuando.